Olá, sejam muito bem-vindos e nessa aula nós vamos trabalhar na criação do esboço da logomarca. Então, você vai estar de posse do questionário, vamos colocar aqui, questionário respondido. Então, você passou para o seu cliente, ele te passou todas as informações necessárias. Então, com esse questionário em mãos, você cria o primeiro esboço. Então, assim, pelo que a gente viu lá na aula anterior, como são muitas questões, o próprio questionário já molda a criação desse esboço. Eu separei aqui alguns modelos de esboços e tipo um antes e depois, assim, né? Que eu realizei e vou mostrar para vocês como que é muito interessante essa parte do esboço. Realmente é um rabisco, é algo assim que pelo menos direciona se o caminho que você vai seguir para criar sua logomarca se está certo. Isso você economiza muito tempo. Então, o que você vai utilizar, né? O questionário respondido. E outra coisa interessante aqui que eu não sei se eu mencionei nas aulas anteriores, que é o seguinte: na questão do esboço, ele tanto pode ser feito, vamos colocar assim, pode ser feito por você ou até mesmo pelo próprio cliente. Então, ele pode ser feito por você ou até mesmo pelo próprio cliente. O que acontece? Muitas das vezes, como eu mencionei na aula anterior, eu lembro que eu mencionei isso. O cliente, ele já tem uma ideia de como que ele quer esse logomarca, algum detalhe, alguma cor. Então você simplesmente vai coletando. Eu lembro que muitos logotipos que eu fiz, eu sempre fazia essa pergunta assim, olha, como que você imagina seu logotipo? O que você tem em mente? E assim, eram raros os casos da pessoa falar assim, não sei, não tem ideia nenhuma, cria para mim. Sempre assim, podia colocar um desenho, e eu vou mostrar nos exemplos aqui. Podia colocar um desenho assim, podia colocar uma imagem tal. E nisso você já desenvolve facilmente o esboço. Então, ele pode ser feito por você, ele vai te dando as informações assim, né, através do questionário você faz, ou juntamente com o questionário, ele manda de repente um rascunho. Você, como que você imagina a sua logomarca aí? Por quê? Você extrai todas as informações dele. Se, caso, ele fala assim, não tem nada em mente, respondi as perguntas aí, mas eu não tenho nada em mente. Isso te dá margem dele não rejeitar os esboços que você mandar. Então, assim, por isso que é importante o questionário e pedir para, se caso ele tiver alguma ideia assim, sobre o logotipo, ele fazer esse esboço. Porque aí nisso você já percebe, se ele te passou muita informação, você cria sua logomarca baseada naquilo que ele está te passando. Se ele te deixou à vontade, você cria da sua forma mesmo, né, baseado nas cores, nas ideias assim que ele passou no questionário, e a chance de rejeição é muito menor. Eu já tive caso também de criar tanto a logomarca como o nome da empresa. E já fica até uma dica aí também. Caso você for fazer trabalhos externos assim, criar para outras pessoas a logomarca, você também oferece a criação de nome da empresa. E não tem segredo. Hoje a gente tem a internet, tem o Google, né, que pode te dar uma dica bacana. Eu lembro de uns últimos que eu fiz assim, foi até para um médico. Foi que eu não tenho ele aqui para mostrar, que eu deletei os arquivos assim no computador e não fiz backup, numa limpeza. Mas ele ficou bem legal, que ele queria montar uma loja de açaí. Aí ele falou para mim assim, eu não tenho ideia nenhuma, fica a seu critério. Ele escolheu o pacote que tinha 3 projetos, né, 3 projetos para ele poder escolher da logomarca. E foi muito interessante, porque eu inventei os nomes assim, olhei se já existia na internet, pesquisei no Google assim, não vi nada e passei para eles. E ele gostou bastante de um específico, que chamava Açaí Mais. Foi só isso. Inventei uns 3 nomes lá, aí esse foi Açaí Mais. E criei a logomarca, coloquei um símbolo do mais, coloquei a frutinha do açaí lá.
E assim, eu fiz muito rápido, foi muito legal, que eu até brinquei na época, eu tinha cobrado, foi R$ 100 esse serviço. Aí eu falei assim, nossa, ganhei R$ 100 em poucos minutos. Porque ele foi muito tranquilo de mexer, eu passei para ele os 3 protótipos, ele falou assim, gostei do terceiro. Só coloca para mim a escrita na cor amarelo e eu não lembro muito bem, mas esse desenho assim, a folhinha, não sei, nenhuma outra cor. Fiz a alteração, mandei para ele. Ele falou assim, não, a primeira que você mandou ficou legal, tá aprovado, vai ser esse mesmo. Sabe? Então, assim, é muito interessante isso. Se o cliente tiver em mente, você colhe o máximo possível para evitar rejeição do seu projeto. Caso ele não tenha ideia nenhuma, então você cai para cima e usa a sua criatividade. Então, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu separei aqui alguns exemplos de esboço para facilitar na criação dos seus aí. Então, ó, que eu separei foram 4 esboços. Ó, esse aqui foi bem interessante. Era uma loja de óculos e eu conversei com a mulher pelo WhatsApp assim e aí ela falou que queria uma logomarca nova, que a logomarca dela lá não tinha nada a ver, era só a escrita. Aí eu falei assim, beleza, e o que você quer relacionado a cores e tudo mais? Ela falou assim, ó, eu vou colocar ela em fundo preto, em fundo branco. Então, assim, eu queria que ela fosse uma escrita até simples, mas que tivesse um diferencial em cima, assim, com um toque verde. Aí eu lembro que eu fiz só assim, ó, eu mandei, salvei a imagem e mandei para ela. Eu falei assim, ó, algo do tipo assim. Só que eu falei com ela, ó, isso aqui é só o esboço que eu vou trabalhar em cima. Mas então uma escrita e que tivesse um desenho em cima, que pegasse a cor verde. E mandei isso aqui para ela. Ela falou assim, isso, algo dentro disso aí, trabalha dentro disso aí. Eu falei, bacana. Aí esse aqui já foi o logotipo final. Olha como que ficou bacana. Aí eu mandei para ela em 2 cores. Essa daqui acabou que foi até o que ela mais gostou, assim, que eu fiz ela com toda branca, né? Ela branca com esse verdinho. E fiz essa aqui com ela preta com esse sombreado branco. Então esse logotipo aqui, ele fica bacana tanto num fundo preto quanto num fundo branco. Ela acabou que gostou desse. Então o que eu fiz aqui, olha, para você ver a diferença. É a escrita e aqui eu simplesmente coloquei um O diferenciado. Então esse aqui ficou sendo o símbolo dela. Ela gostou bastante. Segundo esboço, esse aqui foi bem interessante também. Aqui foi num atendimento manual. Chamava Lissandra. Lissandra, uma loja de sapatos. Aí a mulher não tinha logomarca também, ela usava só uma escrita. Aí falou assim, ó, eu queria Lissandra e na parte do L, um sapato de salto. Isso que foi eu que escrevi, um sapato de salto e o meu slogan. Na parte lá do questionário, se você conversa com o seu cliente e procura saber dele se ele tem um slogan, se ele quer que esse slogan fique integrado com a logomarca, né? Então, basicamente foi isso, ó. Ela falou assim, ó, eu quero um sapato de salto alto e a escrita. E o logotipo dela ficou sendo esse daqui, olha. Olha como que ficou bacana. Deu um toque moderno, um toque legal assim. Eu lembro que ela gostou bastante. Ela não era o que eu estava imaginando. E olha pra você ver. O que ela estava imaginando era isso aqui, ó. Eu escrevi a ela, ó, o L vai ser um sapato de salto. E escreveu. Ela me passou como que era a logomarca. E aqui em questão de minutos, eu produzi essa logomarca. Que eu vou explicar para vocês como utilizar os desenhozinhos, como fazer assim, que é muito tranquilo. Mais outros esboços aqui, ó. Esse terceiro, esse aqui também tem uma história muito bacana. É de um instituto de inglês. E eu lembro que no questionário ele me passou as cores que ele queria. Então ele já me passou as cores e falou assim, ó, eu quero só o nome e tem o slogan aqui. Aí a gente conversando sobre a questão de colocar um desenho, alguma coisa assim. Aí ele me mostrou, não vou falar o nome aqui para não citar propaganda, mas ele me mostrou uma logomarca que ele gostou. E nessa logomarca era uma escrita com um círculo aqui e tinha, se eu não me engano, a inicial da empresa. Aí eu falei, não, bacana. Então, assim, ó, com posse desse daqui, ó, com esse esboço, esse aqui são os esboços, surgiu essa logomarca. Olha como que ficou legal. Então, assim, seguiu a ideia que ele falou, ó, o nome da empresa,
Então aqui o nome, Five, aqui embaixo o slogan, menorzinho, e aqui, o que eu achei legal? Ao invés de colocar aqui um círculo com um F, assim, não senti que ficou muito legal não. Eu peguei a ideia de uma bola de sinuca. Achei esse desenho aqui praticamente pronto na internet, fiz alguns ajustes nele, coloquei o número 5, então é como se fosse assim, ó, 5, né? Que é 5 é 5 em inglês, e aquele trocadilho, tipo uma bola de sinuca com a logomarca. Essa daqui ficou muito bacana também. Eu lembro que ele ficou muito satisfeito. E quando eu mandei, eu lembro que eu mandei, a gente fez poucos ajustes assim. Depois, quando eu cheguei a mandar ela assim no final, ele falou assim, tá perfeito, eu não quero mudar nada. E a última que eu separei aqui para vocês, uma outra aqui também, ó, tá meio ruim aqui porque é o rascunho que eu encontrei. Então, ó, é uma loja de roupa, chama Sacramento. Ele colocou, ó, eu quero a escrita Sacramento mesmo, que fique normal, só que um S diferenciado. Que esse S ele gostaria de utilizar em adesivos depois, em camisa, alguma coisa assim. E colocou, ó, incluir a moda no seu estilo, que é o slogan da empresa. Então, ó, com base nesse rascunho, com base nesse esboço, aí eu trabalhei em cima dessa logomarca aqui. Eu lembro que ele gostou muito desse S também. Ele falou, não, cara, ficou muito bacana. Vai dar para usar justamente para aquilo que eu quero. E assim, ó. Então, por isso que é importante. Com base, olha para você ver. Ó, um S diferente, escrita Sacramento normal. Ele praticamente fez o logotipo para mim. Essa daqui também, ó, ele já passou perfeitamente como que ele queria. Aí aqui que eu fiz uns pequenos ajustes, mas ele já clareou muito, ó, a ideia de um desenho aqui do lado. Esse aqui também que foi todo feito pela própria cliente, né? Ela colocou um sapato de salto alto. Então, por isso que é importante. Quando a gente fala em questão de esboços, questão de logomarca, né? É muito importante o questionário e os esboços. Se você abre aqui, ó, o CorelDRAW e vai, vou criar uma logomarca simplesmente do nada, sem nenhuma referência, sem nada, fica um pouquinho mais difícil. Agora, quando o cliente também não te fala nada, aí você fala assim, pronto, então eu posso, como diz, eu tenho um campo bem aberto para trabalhar. Aí nisso você também se limita. Você mesmo cria os próprios esboços para você. Você pega, peraí, é uma loja de sapato? Então é uma loja de sapato, eu vi lá que tem algumas coisas azuis, então eu posso usar. Você mesmo cria esse, digamos assim, né, o perfil do esboço para facilitar também para ele poder estar gostando. Ó, então essa foi a nossa aula aqui sobre o esboço, ressaltando com vocês que é muito importante no processo de criação de esboço, ele é bem tranquilo, desde que você utilize o questionário e extraia as informações do cliente. E como eu falei, caso ele não tenha ideia do logotipo, aqui né, eu citei os exemplos dos clientes que ditaram para mim como que ele queria o logotipo e também dei o exemplo né, do caso do açaí mais lá, que o doutor lá, o médico, me deixou totalmente à vontade para criar da forma que eu quisesse. Então, na próxima aula a gente já vai começar a colocar a mão na massa. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente cria assim, a logomarca desse jeito. Beleza? Então, até a próxima aula.